Podemos estar nos assentando. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta, no livro de Salmos. Salmo 37. Salmo 37, nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo. Salmo 37. Salmo 37. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que levam a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, né? Versículo 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos sustentando. Vamos colocar em pé e vamos estar louvando ao nosso Deus com alguns cânticos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia. E nós vamos continuar louvando ao Senhor, assim como nós lemos no Salmo, que o nosso Deus, Ele é maior que qualquer problema, que qualquer dificuldade, que qualquer tribulação. Nós confiamos no Senhor e é por isso que nós vamos declarar que nós seguiremos com fé, amém? As palmas? Amém. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece.
eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque nas alturas nós somos filhos teus. Amém. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em
tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nós cremos, Senhor, o escape, o descanso, a cura, ela vem, Senhor, nós cremos. E os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos. O nosso Senhor Jesus, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que realmente possamos crer que os sonhos do nosso Deus, eles vão muito além daquilo que a gente possa imaginar, amém? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura,
recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos, Pai querido. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos liberdade para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu maravilhoso nome, Senhor. Receba, Senhor, todos esses cânticos, que realmente possamos ter cantado de dentro do nosso coração, que nós possamos ter toda essa confiança em Ti, Senhor Jesus. E obrigada, Senhor, porque através do Teu Filho, Senhor, nós temos o Seu perdão, Senhor. Purifica-nos, lava-nos. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. E ainda em pé, agora nós vamos louvar com as crianças. Tia Darcy. Tem. A paz do Senhor, irmãos. Durante a semana, né, nós ouvimos e cantamos um cântico que fala que nós somos restaurados. No amor de Cristo somos transformados. E esse louvor nós estamos aprendendo ainda, né? Então nós vamos cantar juntos. A igreja vai cantar, as crianças vão cantar. Depois nós vamos cantar a bondade de Deus também. Amém? Então, Mateus, pode colocar primeiro restaurados. Nós estamos aprendendo, né? Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza, a perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte,
arte, planejado em cada detalhe, me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Te amo, Deus.
Amém? Jesus falou que é das crianças o perfeito louvor, né? Hoje, nos cânticos que nós louvamos, os primeiros, né? Falou bastante do sonho, né? E o sonho que tem no meu coração é a gente estar com esse palco, essa igreja cheio, lotado de crianças, né? E sabemos que quando o sonho está só no nosso coração, no nosso papel, né? É difícil ser realizado. Mas já colocamos no trono de Deus, né? Então, uma criança, a gente falou da obra de arte, né? Uma criança já é o sonho de Deus realizado. Nós estamos aqui para louvar e eles também vão louvar. Amém? Hoje eles vão ganhar presente. E o Eric, não sei se vocês lembram da Carla Thaís, né? Pode apresentar já? Vem sentar aqui, então, o Joaquim e a Elisa, um pouquinho. Então, vamos convidar. Meus irmãos, podemos estar nos assentando, né? Hoje nós estamos muito felizes porque está nos visitando a Carla Thaís, não somente ela, né? Visitando a família toda, né? O pastor dela está conosco também, e a cunhada, né? Eu vou pedir para a Carla estar apresentando todos, né? Você pode, tudo bem, Carlos? Bom dia, tudo bem? Eu vim passear aqui, fui morar longe, estava morrendo de saudade de todos. Trouxe meu caçula para conhecer vocês. Trouxe também meu pastor, Romilson, minha cunhada Guida. Levanta aí, Guida. Minha cunhada. Aí meu irmão trouxe também a minha outra cunhada que vocês não conheciam, que é a mulher do meu irmão, Lauane. Levanta aí, Lau. E é muito bom estar aqui com vocês novamente, viu? E Romilson também, que além de meu cunhado, é meu pastor. Hoje, onde eu moro, né? Eu me batizei, frequento a igreja, onde ele congrega. Aí esse rapazinho aqui, Romilson. Levanta aí. Amém. Nós louvamos a Deus, né? Os irmãos se lembram todo o projeto de buscar as crianças lá no Jardim Aeronave, né? Aquela Thaís vinha junto, os irmãos veem como a obra de Deus opera, como que Deus age. A nossa irmã Carla Thaís e a família mudou para a Bahia, e a graça de Deus continuou operando na vida dela, né? E está frequentando firme a casa do Senhor, junto com a família. O pastor está aqui, o Romilson, né? Romilson, né? Uma bênção muito grande de Deus. Então nós estamos muito felizes por isso. Que Deus continue abençoando grandemente os irmãos. Também está conosco o Marcos. O Marcos, né? Que Deus abençoe o Marcos. O Marcos trabalha com uma pessoa desconhecida de nós, chamada Raul. E o Marcos, falando o tempo todo, conversando com ele agora, sobre o coração do Raul, como o Raul dá testemunho no seu trabalho, no seu dia a dia, sua confiança em Deus. E o Marcos mora muito próximo aqui da igreja, mora 1 ou 2 quarteirões da igreja. 50 metros da igreja, é muito longe da igreja. E ele já há um bom tempo ele recebe as mensagens, está lá naquele grupo pastoral, recebe as mensagens, né, online, mais de 2 anos. E com a graça de Deus já comentou conosco que estará participando conosco nesse ano, né, aqui de manhã. Então, e à noite ele vai estar indo lá com o Raul, lá no Jardim Aeronave, aproveitando a carona lá com o Raul. Então, é uma bênção muito grande. Então, nós louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos, né? Esse momento de gratidão a Deus pelo que Deus tem realizado. Nós estaremos agora suplicando a Deus, orando a Deus, para que Ele continue falando conosco. Já está falando. Quando chegamos à casa de Deus, eu já começo a falar ao nosso coração. E falando agora ao nosso coração através da sua palavra, que é a espada do Espírito. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando a Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração pela sua palavra? Oremos. Pai, estamos na tua presença em oração. Sem ti, nós nada podemos fazer. Dependemos completamente de ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que é bom o tempo todo. E nós te pedimos, fala ao nosso coração agora por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito.
Que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra clara, desafiadora e transformadora no nosso coração. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós cantamos alguns cânticos falando a respeito de sonhos. Sonhos. E é interessante observar que Deus coloca sonhos em nosso coração. Deus coloca sonhos em nosso coração sobre como deve ser a nossa família. Deus faz isso. Nós desejamos que a nossa família tenha um determinado comportamento, que a nossa família seja uma família abençoada por Deus, que a nossa família tenha paz, tenha harmonia. Deus coloca sonho em nosso coração em relação à nossa família. Deus faz isso. Deus coloca sonhos em nosso coração em relação também à nossa vida pessoal. Sonhos. O que nós desejamos, o que nós almejamos, Deus coloca sonhos em nosso coração. Em 1759, nasceu um homem chamado William Wilberforce. Esse William, com 25 anos de idade, ele se encontrou com Cristo Jesus. Ele compreendeu a grandiosidade de Jesus. Só que Deus operou no seu coração e deu um sonho ao coração dele. Qual era o sonho que Deus colocou no coração dele? Ele estava na Inglaterra e em 1759 a Inglaterra já tinha praticado aproximadamente, por meio do tráfico de escravos, 3 milhões de pessoas foram traficados pela Inglaterra. Para os irmãos terem uma ideia do que significa isso, a cidade de Campinas, vamos supor que tem cerca de 1 milhão de habitantes. A Inglaterra chegou a traficar cerca de 3 milhões de escravos. 3 milhões. E ao chegar na Inglaterra e nas colônias que a Inglaterra dominava, esses escravos tinham seus filhos e mais filhos, e assim a população de escravos ia aumentando cada vez mais. Quando ele aceitou a Cristo como Salvador com 25 anos de idade, seu coração ficou angustiado com relação a isso. Porque ele pensou, e agora? Não é da vontade de Deus que as pessoas sejam escravas. Não é da vontade de Deus. Isso é algo extremamente injusto. Algo tem que ser feito para acabar com a escravidão. Mas o que uma pessoa pode fazer para enfrentar o tráfico de escravos que gerava milhões e milhões de libras para os ingleses, gerava uma fortuna enorme para os traficantes de escravos? O que ele poderia fazer? Que força ele tinha para enfrentar tudo isso? É interessante observar, falando de William, que nós também podemos passar por situações assim. Nós temos sonhos que Deus coloca em nosso coração, e quando pensamos na realização desse sonho, muitas vezes sentimos o quê? Não há condições de conquistar esse sonho, porque é algo muito difícil. Como eu vou conseguir realizar esse sonho? Quem sou eu para realizar esse sonho? Nós estamos, desde o início do ano, trabalhando uma série de mensagens na Palavra de Deus, que é Recalculando a Rota. Oração como bússola para 2025. E quando Deus coloca um sonho em nosso coração, automaticamente nós passamos por uma situação na qual nós começamos a pensar o seguinte: eu tenho um sonho, estou tentando realizar esse sonho na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, ou na sociedade que eu vivo, mas eu não estou conseguindo. E isso nos faz pensar o seguinte: deixar de realizar esse sonho. Por isso, nós estaremos meditando hoje na Palavra de Deus sobre esse tema. Não deixe de prosseguir. A oração que rompe barreiras.
E nós vamos ler a história que Jesus contou de uma mulher que tinha um sonho no seu coração e, para realizar esse sonho, a dificuldade que ela enfrentava era imensa. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 8. Lucas 18, aliás, de 1 a 8. Vamos ver o que Jesus conta a respeito dessa mulher. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando nós enfrentamos as dificuldades para realizar nosso sonho, nós sabemos que muitas pedras podem nos impedir de prosseguir. Muitas pedras. Algumas pedras são fora de nós. E outras pedras, podemos dizer, que estão dentro de nós. Vamos pensar no caso da viúva. Como o próprio nome diz, viúva. Havia sofrido a dor de perder o seu esposo. A dor do luto. Como viúva, naquele contexto de sociedade, ela não tinha condições de trabalhar para conseguir o seu próprio sustento. Era uma sociedade extremamente patriarcal, eram os homens que trabalhavam, as mulheres faziam outras funções, mas conseguir o seu próprio sustento, ela não tinha condições. Além de viúva, ela estava sofrendo na mão de um adversário, alguém que estava praticando algum ato de injustiça contra ela. Não sabemos qual é esse ato. Talvez fosse algo material, alguém estava tirando algum bem material dela. Poderia ser alguém que estava falando mal dela, calúnia contra ela. Podia ser alguém que estava tentando tirar algo que ela possuía, alguma propriedade, mas ela estava sofrendo muito com essa situação. O missionário, no século XIX, visitando o Oriente, ele presenciou uma cena semelhante a essa, de um juiz. O juiz no Oriente era chamado de cadi. Qual é a cena que ele observou? Lá no Oriente havia o cadi, o juiz, que estava sentado sobre almofadas, confortável, e diante dele tinha muitas pessoas pedindo para fazer justiça. Para realizar essa justiça, o cadi, ou o juiz, tinha ao seu lado auxiliares, que ficavam ouvindo os pedidos das pessoas por justiça. Esses auxiliares recebiam propina, e dependendo da propina que recebiam, chegavam para o juiz ouvia aquela situação e aí atendia o que a pessoa estava pedindo. E esse missionário contou uma experiência semelhante a essa da viúva.
Ele viu que naquele momento havia uma mulher viúva que começou a gritar para que o juiz a ouvisse. Ela não tinha um advogado de defesa. Ela não tinha alguém que pudesse subornar o juiz ou seus assessores para conseguir justiça. Ela só gritava, gritava e gritava. O juiz começou a ficar incomodado com os gritos dela. As pessoas que estavam na audiência e tentavam fazê-la ficar em silêncio, ela não ficava, gritava, 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 pedindo justiça, pedindo justiça. Aí o juiz perguntou qual era a situação dela, porque não estava suportando mais aquele momento. E ela contou o seguinte: olha, eu sou uma viúva, o meu filho foi convocado para a guerra, não está mais comigo, e estão cobrando de mim impostos que eu não consigo pagar, porque o meu filho não está mais comigo para trabalhar na propriedade, para gerar renda, eu estou com muita dificuldade para sobreviver. Eu não consigo pagar os impostos. Ao ouvir isso, o juiz disse: os impostos estão perdoados, não se cobre mais. Ela conseguiu a justiça de tanto gritar para aquele juiz. Foi uma experiência que um missionário no século XIX contou, registrou, que ele vivenciou. Semelhante ao caso dessa viúva. Era uma viúva que estava sofrendo com injustiça. Ela não tinha um advogado de defesa, alguém que pudesse falar por ela, porque se tivesse, seria essa pessoa que estaria intercedendo para o juiz. Ela não tinha. O desespero dela era imenso, imenso. Porque o texto nos diz que, além da dificuldade de ser viúva, que era algo difícil, complicado, de ser algo que ela não tinha um advogado de defesa, mais uma complicação ainda, a Bíblia fala que o juiz era um juiz iníquo. Um juiz que ele fazia questão de afirmar que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Em outras palavras, o juiz dizia o seguinte: olha, eu que mando aqui, não estou interessado no que Deus tem a dizer, nos valores de Deus, não estou interessado em relação ao benefício das pessoas, não estou interessado. Então era uma situação extremamente difícil. Além disso, nós podemos dizer que naquela sociedade patriarcal, as mulheres tinham pouca voz. Então, para ela conseguir ser ouvida, era uma dificuldade imensa, imensa. Os irmãos podem imaginar a luta que ela estava tendo naquele momento para ser ouvida por um juiz iníquo, um juiz que não respeitava a Deus nem aos homens. Uma dificuldade imensa. Nós podemos pensar uma outra pedra que ela poderia estar enfrentando, uma pedra que vinha de fora, que é o tempo. Se ela não conseguisse a justiça que ela precisava imediatamente, poderia nunca mais conseguir. O tempo era um obstáculo muito grande, ela precisava que o juiz agisse rapidamente. São dificuldades que ela vivenciava naquele momento. Nós podemos dizer, quando nós temos um sonho, podemos passar pelas mesmas dificuldades. Olhamos para nós e pensamos, mas eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho uma pessoa que possa me defender, alguém que seja do meu lado, que possa me auxiliar nesse momento. A pessoa para quem eu vou pedir algo que eu necessito, ela não está interessada em ajudar. O obstáculo é imenso. Ao meu derredor, na circunstância que eu vivo, não tem como resolver isso. São questões que nos abatem. São pedras que nos fazem pensar o quê? Desistir. Parar. Aquela viúva poderia ter dito assim: não adianta, meu caso não tem solução. O juiz é iníquo, não tem advogado de defesa, a sociedade diz que a minha voz não será ouvida, eu não faço nada, eu paro. Ela sofreria tremendamente. Não conseguiria a justiça que ela tanto desejava. Mas não era apenas isso. Havia as pedras de fora, mas havia as pedras de dentro também, do coração. Que pedras seriam essas, né? O desânimo. Ela poderia ficar muito desanimada. Quando ela observasse a sua própria vulnerabilidade, a sua própria fragilidade. Quem sou eu para pedir alguma coisa? Quem sou eu para exigir algo? Quem sou eu para clamar por justiça? Quem sou eu? Não sou nada, não mereço nada, eu não tenho condições de fazer isso.
Isso poderia ter provocado o coração dela, já desse desânimo dentro dela. Também um cansaço emocional. Quando você pede, e você não recebe o que está pedindo, você vai cansando. Você vai perdendo forças, vai se desanimando. Eram tantas situações difíceis que ela poderia simplesmente falar, não, já deu, não dá mais. É muito complicado. Já pedi, não resolveu. Cansaço emocional. Ela poderia também lutar contra a impaciência. Se esse juiz não está me ouvindo, eu vou chegar e vou xingar ele. Vou chegar nesse julgamento com uma pedra na mão e vou jogar nele. Quando a impaciência chega, nós pensamos em partir para a agressão, partir para a violência, porque a justiça não está sendo realizada. Se ela fizesse isso, o que aconteceria? O juiz atenderia a ela? A situação dela ficaria muito mais grave. O juiz poderia mandá-la prender até tirar-lhe a vida, porque é algo extremamente difícil. Quando nós lutamos para realizar um sonho, enfrentamos a mesma coisa. Nós enfrentamos o cansaço emocional, mas faz tanto tempo que eu estou batalhando por isso, há tanto tempo que eu estou lutando para realizar esse sonho e não se realiza. Ou então olhamos para nós mesmos, percebemos a nossa vulnerabilidade, mas eu não tenho condições, sou muito fraco. Não tenho argumento, não tenho força, não tenho conhecimento para enfrentar a situação. Ou então partimos para a impaciência. Quer saber de uma coisa? Já que eu não estou conseguindo, eu vou no tapa, eu vou no grito, eu vou na violência. Podemos passar pela mesma situação com essas pedras dentro de nós. Também o medo do fracasso. Se eu não conseguir, para que vai adiantar tanto esforço se eu não conseguir? Os irmãos sabem que a procrastinação, em outras palavras, que é deixar para depois, normalmente é medo do fracasso. Pensamos assim, se eu não vou conseguir, deixa para amanhã. A obstáculo é muito grande. Não. Eu olho para mim, vejo que eu sou vulnerável, estou cansado emocionalmente, estou percebendo que vou perder a paciência, eu acho que posso fracassar, deixa para depois. Desiste, para. Isso pode acontecer conosco, na realização dos nossos sonhos, das nossas metas. Além do orgulho que pode acontecer. Eu não preciso disso. Eu vou morrer, mas vou morrer feliz. O livro podia dizer isso. Eu não vou me humilhar diante de um juiz. Não vou me submeter a esse sistema iníquo, errado. Não vou fazer nada disso. São questões que ela vivenciava. Essas pedras podem realmente nos fazer desistir. Pedras de fora e pedras de dentro do nosso coração. Mas o que nós aprendemos? O que Jesus ensina? Que essa viúva não desistiu, ela perseverou no seu pedido. Perseverar na oração rompe barreiras. Primeiro, quando nós oramos a Deus, rompe a barreira das circunstâncias. Isto é, rompe a barreira das situações que nós vivenciamos. Sabe por quê? Quando nós começamos a orar a Deus, buscar a presença de Deus, Deus vai trabalhando com o nosso coração para nos ensinar como enfrentar o ambiente que estamos vivendo, as dificuldades que estamos passando. Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando paciência para enfrentar a situação adversa, porque Deus nos fortalece. E Deus muda o coração das pessoas por quem nós estamos orando. Até um desafio para os irmãos. Pense em uma pessoa que você considera extremamente difícil, pessoa com o coração muito duro. Comece a orar Comece a orar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, comece a orar. E comece a observar o que Deus vai começar a fazer no coração dela. Porque Deus muda as pessoas, Deus muda as circunstâncias ao nosso redor. A oração rompe barreira, rompe de fato as circunstâncias. É o exemplo da viúva. A viúva venceu aquela dificuldade porque ela não desistiu. Ela continuou pedindo até o juiz atender. Rompeu aquela situação, aquela circunstância. Também a oração rompe as barreiras, né, pessoais. Quanto mais nós oramos,
mais Deus nos dá força para agir. Nós comentamos com os irmãos de William Wilberforce. Ele aceitou a Cristo com 25 anos de idade. Ele viu a escravidão na Inglaterra. E Deus colocou no coração dele o sonho de lutar contra a escravidão. Era algo praticamente impossível. John Wesley, que é o famoso evangelista do século XVIII, falou o seguinte para ele: William, o sonho que Deus colocou no seu coração é tão difícil de realizar. Se Deus não te der forças, você não vai conseguir. Se Deus não estiver com você, você não vai conseguir vencer os inimigos. Porque há muitas pessoas que ganham dinheiro com a escravidão. Você vai enfrentar inimigos terríveis. Se Deus não estiver com você, você não vai conseguir. Você vai ter que enfrentar toda a força da maldade para conseguir realizar esse sonho. E William buscava Deus em oração e lutou contra a escravidão na Inglaterra. Lutou contra a escravidão. Uma circunstância extremamente difícil. Ele fez um discurso, foi eleito deputado na época, fez um discurso no parlamento inglês, as pessoas riram dele. Ele podia voltar para casa, vou desistir, não tem condições. Mas ele buscava forças em Deus, foi e fez um novo discurso. Riram de novo, fez um novo discurso. Riram de novo. Mas ele sabia que Deus tinha condições de dar forças a ele, e Deus lhe deu forças para enfrentar aquela situação. E o que aconteceu? Ele lutou contra a escravidão na Inglaterra por 46 anos. 46 anos. E no final, ele conseguiu, com a graça de Deus, o fim do tráfico de escravos e o fim da escravidão na Inglaterra. Até hoje, os ingleses falam a respeito dele como uma pessoa serva de Deus, comunhão com Deus, que pela sua força espiritual, a sua persistência, dia após dia, falando e falando, falando e falando, conseguiu vencer um poder imenso na Inglaterra, que era o poder que defendia a escravidão. A oração perseverante rompe barreiras. Rompe barreiras a nível das circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Rompe barreiras na nossa vida pessoal, porque nos dá força para enfrentar aquela situação tão difícil. Rompe barreiras também em relação ao espaço. Como nós já comentamos algumas vezes para os irmãos. Nós podemos orar por pessoas que não estão conosco agora, que nós não estamos presentes com ela agora. Porque a oração não está limitada ao tempo, a esse espaço que nós vivemos. Por isso nós podemos orar por uma pessoa que está lá na Bahia, podemos orar por uma pessoa que está lá na África, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, uma pessoa que está em casa agora. Podemos orar, porque a oração não está limitada ao espaço. A nossa ajuda material está limitada ao espaço. Se algum irmão precisar de uma cadeira, eu posso levar uma cadeira para ele aqui nesse momento. Uma ação minha pessoal. Mas a oração não tem esse limite. Nós podemos orar por pessoas distantes, longe de nós. E podemos orar também por algo que ainda não aconteceu. Podemos orar, colocar diante de Deus os nossos sonhos. Colocar diante de Deus aquilo que Ele colocou no nosso coração para que nós possamos fazer. O sonho que Deus colocou dentro de nós. E eu vou dar uma dica para os irmãos muito importante da oração. Quando nós oramos a Deus, pedindo algo ao Senhor, devemos orar imaginando Deus atendendo. Eu vou repetir. Orar e através da nossa imaginação, como estamos pedindo algo a Deus, imaginar que Deus está atendendo o que estamos lhe pedindo. Quando fazemos isso, o que acontece? Nosso coração se fortifica espiritualmente. Porque nós antecipamos
a bênção que Deus vai dar a cada um de nós. Por isso a importância da oração. Nós não podemos deixar de orar. A força de William Wilberforce, sem dúvida, foi em relação à oração. As pessoas comentam a respeito disso até hoje. Nós tivemos agora, no início do ano, o sepultamento de Jimmy Carter. Jimmy Carter, que foi presidente nos Estados Unidos, que lutava pela paz, conseguiu selar uma paz entre Israel e Egito, que dura até hoje. Quando ele deixou a presidência dos Estados Unidos, ele foi, no final da década de 70, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Jimmy Carter, ele era tão precioso em sua vida cristã, que ele falava o seguinte: a minha fé em Cristo exige que eu faça isso. A minha fé em Cristo não tem como eu não fazer isso. E ele partia para ajudar. Durante os anos que ele foi presidente dos Estados Unidos, ele continuou sendo professor da escola dominical na igreja dele. É algo assim, fala, mas como é possível? Ele fazia questão. Porque Deus era prioridade na vida dele. Tanto é que no sepultamento dele, ele recebeu palavras de elogio de dois extremos, Nicolás Maduro e o Trump. Quem hoje seria elogiado por essas duas pessoas? Quem? Por quê? Porque o coração dele era um coração temente a Deus. Ele não permitia que as dificuldades do dia a dia tirassem o sonho do seu coração por um mundo de paz. E Deus fortaleceu o seu coração. Mudou as circunstâncias, mudou a sua vida pessoal. Ele orava a Deus que não estava limitado ao espaço. Orava a Deus que não estava limitado pelo tempo. E Deus nos chama a sermos pessoas de oração. Mas aí surge uma pergunta que muitas vezes nós podemos levantar no nosso coração. Por que insistir na oração? Não tem lógica. Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir de novo? Pedir uma vez não é suficiente? Por que eu tenho que pedir algo para Deus constantemente? Por que isso? Nós temos que compreender a natureza da oração. A oração é um diálogo com Deus. E um diálogo é uma experiência de adaptação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando nós casamos, né, eu estou casado, vai fazer 37 anos. É uma experiência. Nós chamamos Marisa Kuboiago, vai fazer só 50 anos. Nosso irmão Djalma, então, vai de 60 anos. É um processo de adaptação, não é? Porque é um diálogo, você vai conversando, vai ajustando. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Vai conversando, ajustando. Por isso, na oração perseverante, começa a haver um diálogo entre nós e Deus, onde começa a haver um ajuste entre nós e Deus. Quer dizer, então, que eu vou mudar Deus? Através da minha oração? Na oração, no nosso diálogo com Deus, Deus vai moldando o nosso coração. Ele vai transformando a nossa vida. Nós temos na palavra de Deus o exemplo de Jacó. Jacó, que significava trapaceiro, enganador, teve um encontro com Deus, no qual ele lutou com Deus, um anjo lutou com ele, a Bíblia fala assim, arrogante, confiante, soberbo. No final do encontro, Deus tocou na sua perna e ele começou a mancar. Ele estaria para se encontrar com o seu irmão Esaú. O seu irmão Esaú vinha na direção dele, ele sabia que o seu irmão Esaú talvez viesse para matá-lo. Com a perna machucada, a possibilidade de defesa era muito menor. O que ele aprendeu? Que precisa depender totalmente de Deus. Quando nós oramos, nós aprendemos isso. Que nós precisamos depender totalmente de Deus. A oração promove isso no nosso coração. A oração acaba nos moldando, nos transformando, mudando a nossa perspectiva de vida. Nos molda. Nós temos o exemplo de Jó. Jó questionava a Deus sobre o seu sofrimento. Questionava, e no final de todo esse processo de oração, questionamento diante de Deus, ele falou, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
foi moldado por Deus. Por isso, Deus, para realizar a sua obra, realizar os nossos sonhos, que Ele colocou no nosso coração, Ele quer nos tornar agentes desse sonho também. Para que isso ocorra, nós precisamos orar de forma perseverante, para que Deus transforme o nosso coração enquanto oramos. Nós que estamos aqui há um bom tempo na jornada cristã, né? Alguns anos, outros muitos anos, nós sabemos isso, que a oração transforma. Ela muda o nosso coração, nos molda por dentro, nos transforma por dentro. A oração nos faz compreender o que Deus quer fazer. Nós temos um exemplo na palavra de Deus que Paulo pediu a Deus 3 vezes que Deus removesse o seu espinho na carne. E Deus respondia para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele aprendeu na oração que Deus estava trabalhando com ele naquele momento de fraqueza. Isso é resultado de oração, porque nos leva a compreender como que Deus quer agir, como que Deus está agindo, como que Deus faz. Nos leva a ser seu agente de transformação. O caso William Wilberforce, que nós comentamos para os irmãos. Se ele não tivesse orado, buscado a Deus, dificilmente teria forças para, durante 46 anos, lutar pelo fim da escravidão na Inglaterra. Jimmy Carter não teria forças para lutar tanto pela paz como lutou. E ele fez muitas ações. Irmãos, pesquisem a vida de Jimmy Carter, é impressionante o que ele fez. E também, pela fé, nos faz ver o invisível. Nos faz ver a vitória do Senhor. Nós temos na palavra de Deus o exemplo de Abraão. Abraão, pai da fé, Deus prometeu a ele dar um filho. Para que Deus desse o filho a ele, Deus fez uma promessa. Ele levou 25 anos. 25 anos. Por que Deus fez esperar 25 anos? Porque Deus queria trabalhar com a vida dele. Essa afirmação de Timothy Keller, né? Deus parece lento em responder. É porque Ele está moldando você enquanto molda a resposta. Deus está nos moldando enquanto está nos preparando para a resposta. Cristo é nossa fonte de perseverança. Quando nós olhamos para a viúva, nós ficamos admirados com a persistência dela. Quando olhamos para nós, pensamos, mas eu não tenho forças para perseverar. Eu não consigo resistir, perseverar. Como a viúva pobre, nos sentimos fracos, debilitados, e muitas vezes sentimos também, eu preciso de alguém que me ajude. Por mais que eu queira perseverar na oração, tem fragilidades. Quem vai me ajudar? Quem pode me ajudar? Jesus, Ele é a nossa fonte de perseverança. Cristo é o nosso juiz amoroso. Juiz e amoroso. Ele é o nosso juiz porque Ele faz justiça. Ele tem poder de atender a nossa súplica, a nossa oração. E Ele nos ama profundamente. Jesus, quando contou essa parábola, ele queria mostrar o seguinte: olha, se o juiz atendeu, e ele sendo tão ruim, como Deus não vai atender vocês? Deus que ama tanto. Deus vai atender. O que é importante é que você continue orando, porque Deus vai atender. Porque Ele ouve a nossa oração. Jesus é nosso supremo intercessor, que vive a interceder por nós. Nós dependemos dele para tudo, para nos dar forças. Né? E, meus irmãos, para sermos perseverantes na oração, nós precisamos depender totalmente de Cristo, porque sem Cristo nós não temos condições. A viúva pobre, essa viúva, não tinha um defensor. Nós temos um defensor que é Cristo. A viúva pobre tinha pouquíssimos recursos para enfrentar aquela situação. Nós temos recursos, que é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá. É Jesus que nos prepara para essa batalha, para essa vitória. Para sermos perseverantes na oração, é necessário que nós possamos nos submeter inteiramente ao Senhor, sabendo o seguinte: precisamos dele para orar e para agir, porque sem Cristo nós nada podemos fazer.
Esse texto diz assim, ó, o nosso coração. A oração só tem poder porque Deus nos deu acesso a Ele através de Cristo. Por isso, o desafio que Deus nos faz ao nosso coração nessa manhã é nós perseverarmos na oração. Como nós faremos isso? Primeiro, relacione os seus pedidos pessoais. Aquela viúva sabia exatamente o que iria pedir. E pediu, até ser atendida. Nós temos uma lista de pedidos pessoais para apresentar diante de Deus? Relacione os seus pedidos pessoais, seus pedidos pelos outros e persista. A oração perseverante, né, é como uma gota de água, que parece pequena, mas pode furar a pedra mais dura. É o que a oração perseverante promove em nós. Nós precisamos, nós dependemos da oração. Orar cada vez mais ao Senhor. Falar com Deus é algo que preenche o nosso coração e preenche a nossa alma. E Deus nos chama nessa manhã a nos sermos perseverantes na oração, a estarmos cada vez mais em comunhão com Ele e falar com Ele, falar com Ele. Nós vamos ouvir agora um cântico que fala sobre isso, falar com Deus.
as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Meus irmãos, é difícil, né? Colocar em palavras a importância da oração. É muito difícil. Porque realmente o que diz esse cântico é uma realidade. Quando nós oramos, nós encontramos paz. Falar com Deus faz bem para a nossa alma. Falar com Deus nos satisfaz. Às vezes, nos sentimos cansados, sobrecarregados, sentimos o peso das lutas do dia a dia, nos sentimos angustiados, parece que o nosso cérebro não está conseguindo raciocinar direito, e nós nos perguntamos, o que está acontecendo comigo? Não estou entendendo. E quando nós oramos a Deus, abrimos o nosso coração para Deus, falamos com Ele, nós experimentamos uma transformação no nosso coração. Isso é uma realidade. Nós sabemos disso. Creio que todos nós que estamos aqui já passamos por essa experiência. É impossível nós orarmos a Deus e continuarmos da mesma forma. Porque Deus transforma o nosso coração, Deus nos dá paz. O desafio que Deus coloca ao nosso coração é sermos perseverantes na oração, não deixarmos de orar. Haverá dias que nós não teremos vontade de orar, que não teremos forças para orar. Dias que parece que as palavras não vêm ao nosso coração, parece que o céu está fechado, o nosso coração não tem força para falar com Deus. Nesses dias, nós precisamos orar, porque é uma situação muito perigosa que estamos passando. Sem Deus, a situação vai ficar mais difícil ainda. E haverá dias que o nosso coração estará pulando de alegria, aberto para a oração. Nesses dias, nós não podemos perder essa oportunidade, aproveitar para orar. Há algo que eu comentei com os irmãos há um tempo atrás, que é a importância de nós termos uma lista de oração. Para sempre, quando chegar diante de Deus, orarmos por essas pessoas. Eu até comentei com os irmãos que eu tenho uma oração escrita. Naqueles dias que o coração está travado, eu simplesmente oro aquilo que eu escrevi. Lá tem o nome, acho que de quase todos os irmãos aqui. Vai orando. E na hora, Senhor, me dê forças e tal. É importantíssimo nós termos uma lista de oração para estarmos orando diante de Deus, intercedendo para as pessoas que nós amamos. Nós teremos, daqui a alguns instantes, a nossa aula. Nós temos já preparado a mesa para o nosso café, né? Nós estávamos conversando, confraternizando. E um dos desafios, o primeiro desafio que nós faremos é exatamente esse. Eu vou até mostrar para os irmãos aqui. Eu fiz para vários irmãos. Minha lista de oração. A data de hoje, e aqui. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O irmão colocar o seu nome e preencher os seus pedidos de oração. A viúva sabia o que ia pedir. É necessário nós termos os nossos pedidos de oração diante de Deus. William Wilberforce tinha o seu pedido pelo fim da escravidão. Foram 46 anos de oração até acabar com a escravidão na Inglaterra. Se ele tivesse parado de orar, ele teria conseguido persistir, perseverar? Deus nos chama a estar orando pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, para que Ele realize a sua obra na vida dessas pessoas. Nós não podemos deixar de orar, porque Deus age através das nossas orações.
Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Já convidamos todos os irmãos para o nosso café, os irmãos sentados ao redor da mesa, bater papo, tal. Uns 15 minutos no nosso café, depois nós já começamos com a aula. Nós também teremos eleição da diretoria da mesa diaconal. Então, só vou iniciar a aula, que é uma atividade que vamos fazer, depois nós já partiremos para a eleição da diretoria da mesa diaconal. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua presença poderosa em nossas vidas. Nós suplicamos em nome de Jesus. Senhor, opere em nós, para que nós possamos ser perseverantes na oração. Que nós possamos orar pelas pessoas que nós amamos, orar pelos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração e orarmos, Senhor, com perseverança, porque nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Senhor, opere em nosso coração, para que nós possamos não deixar de orar quando as pedras surgirem em nosso caminho para tentar nos impedir. As circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias do nosso coração, que possamos ser perseverantes e orar, Senhor. É o que nós te pedimos. Que possamos ser homens e mulheres de oração que orem constantemente a Ti. Isso é o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós e com todos os nossos familiares, para todos sempre. Amém.